Romanos 11, 32 ao 38. Ah, é? Obrigado, Hebreus. Estou com Romanos na cabeça. Hebreus 11, 32 ao 38. Quase que eu ia falar Neemias, né? Porque também é de manhã Neemias, Hebreus à noite. Como hoje eu esqueci minha Bíblia Kindle, então tem que ir na Bíblia de papel. Se eu gaguejar, irmãos, não estranhem, tá? Que a letrinha é um pouquinho menor. Hebreus 11, 32 ao 38. O que mais direi? Por me faltar tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos, alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram zombaria e espancamento, correntes e prisões. Foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno dessas pessoas. Andaram vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos da terra. Vamos orar? Pai, obrigado porque nós acabamos de ler a Tua palavra. E nós queremos pedir, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha nos renovar nesta noite através desta palavra. Senhor, pedimos, dá-nos o entendimento, dá-nos, Senhor, a visão e como também peço, Pai, que Tu venha nos capacitar, a que nós venhamos a perseverar na nossa jornada cristã até aquele grande dia, onde nós teremos o nosso encontro com Cristo nas nuvens e posteriormente lá em nova terra, com uma nova Jerusalém, tendo livre acesso a Ti, Deus Trino. Senhor, fala conosco nesta noite, por meio da Tua palavra, pois assim oramos no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, nesse texto nós vamos encontrar mais exemplos de hebreus, homens e mulheres que confiaram no Senhor e obtiveram o privilégio de servir como modelos para as nossas vidas. E detalhe importante do texto, você pode observar nessa lista aqui. Alguns pela fé viveram, outros pela fé morreram. Então esse é um detalhe muito interessante do texto. Uns pela fé escaparam da espada, outros pela fé experimentaram a espada. Não é? Então, vejam que os resultados terrenos não foram iguais, mas todos perseveraram na fé. E esse texto tem um princípio. Qual é o princípio? Vamos todos juntos? Somente a vida de fé nos proporcionará vitória de uma vida digna. Então, é somente uma vida de fé que vai proporcionar vitória e uma vida digna. E nesse texto nós vamos encontrar 7 exemplos de vidas de fé que devemos imitar. Quais são elas?
Primeiro exemplo, a vida de fé dos juízes. E aqui o autor de Hebreus vai pegar o período dos juízes. Diz o verso de número 32. O que mais direi? Pois me faltará tempo se eu não falar de Gideão, Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Então o autor aqui, ele detalhe importante. Se ele fosse colocar todos que deram exemplos de vidas de fé, não caberia no livro de Hebreus. Não caberia. Assim, fazendo até um paralelo a isso, assim também que todos os milagres do Senhor Jesus Cristo, todos, não foram citados. Por quê? Não caberia em tanto papiro, né? Hoje talvez coubesse, com um HD de 2 terabytes, listar assim todos os milagres do Senhor Jesus. Mas naquele tempo, papiro, não é, era coisa cara. Não é? E os autores, eles tiveram que colocar aquilo que era principal na direção do Espírito Santo de Deus. Tanto o Antigo Testamento, como o Novo Testamento, como também o autor de Hebreus. E aqui ele dá 4 exemplos dentro desse tópico. Primeiro, Baraque foi juiz, que significa relâmpago, foi juiz que derrotou Sísera, comandante do exército de Jabim, rei de Canaã, que oprimia os israelitas. Juízes 4. Gideão enfrentou um exército de 120 mil homens com 300 homens. Juízes 7:19. Jefté, 9º juiz, ele chefiou um grupo de homens foragidos, ele exterminou os amonitas e julgou Israel durante 6 anos. Juízes 11. E Sansão, 13º juiz, que era da tribo de Dan, que com grande força, e aqui tem um detalhe interessante, coloca até esse homem, Sansão, que teve uma vida torta, que foi traído por Dalila, julgou Israel por 20 anos, e qual o grande exemplo de fé de Sansão, amados irmãos? Sabe qual é? Ele creu num Deus de misericórdia. O grande milagre de Sansão. Por quê? Durante 20 anos, e nós já pregamos aqui alguns anos atrás esse texto, Sansão andou na promiscuidade. Julgava Israel, mas andou na promiscuidade. E por isso ele pagou o preço. E um preço alto. Mas quando ele estava ali, cego, amarrado a correntes, a 2 grandes colunas, entre os filisteus, ele lembrou que existia um Deus perdoador. Por isso que Sansão é colocado nos heróis da fé. Porque ele creu num Deus perdoador. E ele fez muita bobagem, muitos pecados cometidos durante 20 anos. Mas, algo que ele aprendeu com os pais, é que o Deus de Israel que ele servia, que era Adonai, dentro do contexto de Sansão, era um Deus perdoador. Por isso, esses 4 juízes são homens que, porque creram, derrotaram inimigos, suplantaram dificuldades e exerceram uma fé ativa. Então, nós temos o exemplo de fé da vida de todos esses juízes, não é? E o que mais se destacou aqui
que se destaca, porque curiosamente no livro de Juízes é o mais que se destaca, é o de Sansão, que creu que existia um Deus perdoador. A vida de Samuel, a vida de fé de Samuel. Verso 32, em sua parcialidade. O que mais direi? Pois me faltará tempo se eu não falar de Samuel. A vida de Samuel, ela já é um milagre, porque ela teve início a vida de fé de Ana. Porque Ana não podia ter filhos, pediu a Deus, Deus lhe concedeu essa bênção, essa dádiva, e Ana fez um acordo com Deus dentro dos moldes da antiga aliança. Se tu me deres o presente da natalidade, este filho será teu. Não para matar, mas para te servir, não é? Dentro do sistema sacerdotal. O que aconteceu? Ana foi abençoada com mais filhos, porque foi aquela que creu e cumpriu aquele compromisso que ela fez com o Senhor. E Samuel, como adulto, num mandado divino, ele decretou o final da dinastia de Eli como sumo sacerdote. Não é? Por quê? Porque os filhos de Eli se desviaram dos caminhos do Senhor e Eli não os corrigiu. Essa foi a razão. E Samuel se destacou, porque durante 40 anos ele julgou a Israel com fidelidade. E no final do seu ministério ele disse: verifiquem se eu fraudei alguém em alguma coisa, se eu pedi propina em alguma questão que eu tive que julgar. Então, Samuel é um exemplo de fé, é aquele que também ungiu a Saul, que não passou na prova por sua desobediência, e ungiu a Davi, que 16 anos depois se torna rei de Israel. Então, Samuel também foi um exemplo de fé, aquele que teve o seu papel também importante dentro do preparativo da caminhada, da jornada para a vinda do Messias. Outro exemplo, Davi. E Davi é um exemplo mais complexo, né? Por quê? Como diz o texto, e em sua parcialidade, o que mais direi? Pois me faltará tempo de eu falar de Davi. Davi significa amado. O apóstolo Paulo, na sua primeira viagem missionária, ele disse de Davi: mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração. E segundo o meu coração, uma expressão para dizer segundo a minha vontade. Tá? Fará tudo o que for da minha vontade. Davi demonstrou fé ao esperar 16 anos até a morte de Saul para reinar. E ele teve a oportunidade de matar Saul, que queria matá-lo, mas não o fez. Tanto que, só de cortar um pedacinho da capa de Saul, Deus já pesou o coração de Davi. Então Davi entendia muito bem que o reino viria de forma correta e não como um golpe de Estado. Então Davi ele confiou, mas Davi, ele tem uma mancha no seu currículo.
Davi mentiu, adulterou, encomendou a morte de Urias por terceiros. Então ele é aquele que encomenda o crime. Mas depois de 1 ano, confessou o seu pecado e se arrependeu, obtendo o perdão de Deus. E ele fez o seguinte clamor no Salmo 32 e no Salmo 51, porque ele entendeu o que aconteceu com Saul. Ele disse: não retires de mim o meu espírito. Não retires de mim o meu espírito. Então Davi foi aquele que... E a marca de Davi, diferencial de Davi, foi o quê? Davi, nós vamos ler a história de Davi, vamos perceber a seguinte atitude que Davi tinha. Sempre que ele dava uma mancada, sempre que ele pecava, e vinha Deus o exortando, qual era a marca de Davi que nós devemos pegar para nós? Davi não usava desculpa para justificar os seus erros. Em nenhum momento. Pode ler a história de Davi, né? Você que tem, como eu, lido a Bíblia várias vezes, Davi em nenhum momento ele tenta justificar pecado. Outros reis usaram o subterfúgio para justificar pecado. Mas Davi nunca fez isso. Quando Deus chegava através dos profetas, ele se arrependia sem usar o subterfúgio de terceiros, queridos irmãos. Davi pediu para construir o templo, mas como a sua mão estava manchada de sangue, não é? Porque ele foi um homem de guerra. E creio também, amados irmãos, por essa questão dessa mancha de homicídio na vida de Davi, o Senhor não autorizou para construir o templo. Mas o que Davi fez? Davi ele preparou todo o material, fez todos os preparativos para que o seu filho, não é, Salomão, construísse o templo. E Davi teve o privilégio de participar da genealogia do Senhor Jesus Cristo. Então Davi foi um homem de fé, por quê? Ponto principal. Porque Davi era aquele que se arrependia dos seus pecados. Essa era a marca de Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo a vontade de Deus. E sempre lembrando, quando você ler coração no Antigo Testamento e às vezes também no Novo Testamento, ali quer expressar vontade. Embora a nossa vontade ela é mental, mas nós usamos a expressão, o meu coração está desejando. Na verdade é a minha mente. Mas usa-se, nós culturalmente usamos essa expressão coração. E o coração de Davi, a vontade de Davi era, mesmo falho, sujeitar-se ao Deus de Israel. Esse é o terceiro exemplo de fé, Davi. Quarto exemplo de fé, os nossos profetas. E que mais direi dos profetas? Quem eram eles? Os profetas tiveram a missão de relembrar aos reis, aos sacerdotes e ao povo as consequências da desobediência da lei.
Esse foi o papel dos profetas. E, dentre esses profetas, nós vamos ver o ministério de Samuel, com a escola dos profetas, lá em 1 Samuel 19. Também tivemos, vários profetas, tanto em Israel como em Judá, profetas orais e profetas escriturísticos. E todos eles foram homens de Deus. Profetas orais. Aquele profeta que, num episódio, foi lá ao rei mandar a mensagem, ele deixou a mensagem lá, e Deus deu a ordem: não coma nessa cidade. Só que aí o profeta desobedeceu. Aí o profeta que o induziu, é uma coisa interessante e muito cabulosa, como diria a juventude. O próprio profeta que induziu o segundo profeta ao erro, recebeu o Espírito do Senhor, e quando viu o segundo profeta morto por um leão, disse: esse profeta foi morto por um leão porque desobedeceu a Deus. Vai entender, não é? Um texto realmente para se pensar, não é? Porque Deus deu a ordem ao profeta e o profeta resolveu. E esse aqui era um profeta oral. Ele deu o recado e curiosamente nós nem sabemos o nome do profeta. O nome dele não foi mencionado. Mas ele fez o serviço, desobedeceu no meio do caminho e foi morto por um leão posteriormente. E aí nós vemos também que durante os reinos de Israel, foram 20 reis de Israel, esses profetas chamaram a atenção deles, chamaram a atenção dos religiosos, e temos os grandes ministérios de Isaías, Ezequiel e Jeremias. E todos eles proclamaram a mensagens cônscios que os seus ouvintes não se arrependeriam. Então, qual é a marca dos profetas, amados irmãos? Proclamar a mensagem com fé, mesmo sabendo que aquele povo não ouviria a mensagem. Isso é fé. Se fosse outros, nem lá iriam proclamar. Simplesmente isso. Mas, amados irmãos, quando Deus nos dá uma mensagem, essa mensagem tem que ser proclamada. Quanto à aceitação da mensagem, é de cunho pessoal. Mas o profeta, dentro do contexto da Antiga Aliança, ele tem que proclamar a mensagem. Ele está aí exatamente para isso, para proclamar a mensagem do Evangelho. E algo que eu vi interessante numa mensagem de um pastor que tem mais anos de ministério que eu, ele tem 50 anos de ministério, ele fez uma comparação entre Noé e Jonas. Jonas fez um péssimo sermão, pregou só uma vez, porque ele falou assim: que bom, que maravilhoso, que todo mundo vai morrer em 40 dias. E aí, a capital, Nínive, se arrepende. Para a frustração dele. Não é? E Noé, que nós conhecemos, que ministrou a palavra durante 120 anos, mas ninguém se converteu. Diria a turma da modernidade: o profeta mais bem-sucedido ministerialmente foi Jonas.
Só que, amados irmãos, quando Deus pensa na pessoa do profeta, Ele não está pensando no resultado, Ele está pensando na obediência. No nosso caso, queridos irmãos, Deus nos manda anunciar. Quanto à conversão da pessoa ou das pessoas, é de responsabilidade pessoal. O teu papel, o meu papel, o nosso papel é proclamar. Como a Anice falou pela manhã hoje, nós estamos semeando lá no Ministério de Pintura. Não veio nenhum fruto para cá. Mas esses galardões estão sendo acumulados para a eternidade. Então, amados irmãos, precisamos ter a fé dos profetas de, mesmo com a resistência do povo, continuar proclamando as verdades hoje do Evangelho do Senhor Jesus. Dentro da época deles, olha lá, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Qual foi o fim de Judá? Qual foi o fim de Israel? Exílio. Eles não ouviram. Eles não atenderam a mensagem. Mas qual é o ponto importante? Os profetas proclamaram. Esse é o ponto importante. Por isso que o autor de Hebreus, ele coloca, ele destaca a fé dos profetas. Em quinto lugar, nós vamos ver que a fé é aquela que supera as adversidades. E aqui nós vamos ver uma lista de fatos que aconteceram no Antigo Testamento e no Novo Testamento que demonstrou que, apesar disso, eles tiveram fé em continuar. Verso 33 e 34. Esses, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Aqui foi listado as obras dos heróis da fé. Então aqui nós vamos ver vitórias conquistadas, sempre em desvantagem numérica. Gideão, com 300 homens, vence um exército de Cícera com 120 mil. Sansão, com uma queixada de jumenta, ou um crânio de jumenta, feriu, nem a queixada, a parte de baixo do crânio ainda. Vamos modernizar. Com a dentadura da jumenta, não é? Porque ele pegou a parte de baixo aqui, não é? Ele feriu 1000 filisteus. Davi, como uma pedra, venceu o gigante Golias. Elias orou e 2 batalhões israelitas foram consumidos pelo fogo. Elias orou e a chuva cessou por 3 anos e meio, e orou novamente e a chuva voltou. E aí vem aquela música que a Aline Barros canta, e vejo uma pequena nuvem, né? Que parece a mão de um homem. É mais ou menos isso, né? Então, daquela nuvem veio a chuva. Elias e Eliseu ressuscitaram mortos. Daniel passou pela cova e Ananias, não vou usar, todo mundo usa o nome errado deles, né? Usa o nome pagão, ainda põe o nome pagão nos filhos.
não é? Ananias, Misael e Azarias andaram numa fornalha ardente. E aqui um detalhe importante, queridos irmãos. Não é de hoje que andam cantando por aí que Jesus estava na fornalha, irmãos. Jesus ainda não tinha descido. Um anjo do Senhor estava andando com Ananias, Misael e Azarias naquela fornalha. Era um anjo do Senhor. Porque quem disse que era uma divindade foi o rei. Então o rei não é referencial. Era um anjo do Senhor. Porque Jesus só desceu uma vez e só vai voltar de novo mais uma vez. Não é? Então, para nós entendermos isso. Então, e tudo isso aconteceu pelo poder, pensando em antiga aliança, pelo poder da fé em Adonai, o Deus de Israel. Então, amados irmãos, muitos fatos aconteceram de forma positiva, porque eles perseveraram. E por que eles tinham que perseverar? Porque eles faziam parte nesse projeto da vinda de Jesus Cristo. Se eles fracassassem, queridos irmãos, iria afetar lá na frente. Então, eram pessoas chaves, pessoas importantes dentro do processo da redenção. O sexto, que não é um exemplo, mas é um alerta, a vida de fé diante da instabilidade das circunstâncias. Por quê? Não só acontecerão coisas boas por causa da fé, mas também outras coisas acontecerão. E a igreja do Senhor Jesus Cristo tem que estar preparada para isso. Somos, nesta terra, peregrinos. Então, por essa razão, até muitos deram a sua vida por causa da sua fé. Diz o verso 35 a 37. Algumas mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Essa é a parte boa. Alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. Ou seja, morreram. E outros experimentaram zombaria e espancamento, correntes e prisões. Talvez até uma citação aqui do apóstolo Paulo. Verso 37. Foram apedrejados. Quem foi que foi apedrejado, irmãos? Estevão foi apedrejado. E provados, cerrados ao meio. Se não me engano, foi o profeta Isaías, cerrado ao meio. Morreram ao fio da espada, Tiago. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, Elias e João Batista. Necessitados, aflitos e maltratados. O que nós vemos aqui, amados irmãos, nessa lista? Uma verdade. O autor continua mostrando que esses que creram não retrocederam, nem abandonaram o que tinham conquistado. E o autor está se referindo à viúva de Serepta, cujo filho foi ressuscitado, e ao filho da Sunamita, que foi ressuscitado por Eliseu. É interessante que Elias e Eliseu ressuscitaram pessoas. 1 Reis 17 e 2 Reis 4. E quando olhamos para o Novo Testamento, a lista aumenta. Por quê? Temos aqui a principal ressurreição definitiva. De quem? Jesus Cristo, o primogênito da ressurreição, segundo Romanos 6. E todos os que se arrependeram e continuaram crendo
também têm a vida eterna, aguardando os corpos glorificados. João 3,16. Mas Jesus nos alertou do quê? Nesse mundo tereis aflições. E aqui está a lista das aflições: zombaria, espancamento, correntes e prisões, apedrejamento, cerrados ao meio, assassinados. Além dos que não morreram, mas andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados pelo Estado por causa da sua fé, aflitos e maltratados. Isso acontece hoje, queridos irmãos. Então, a vida de fé tem que perseverar apesar da instabilidade das circunstâncias. Apesar da instabilidade das circunstâncias, nós temos que perseverar. E pensando em Brasil, eu sempre lembro daquela palavra de Pedro, que diz: vocês ainda não sofreram até a carne. Nós, no Brasil, não temos noção do que é sofrimento. Nós não estamos no Irã, nós não estamos no Iraque, no Afeganistão, na Coreia do Norte, na China, na Colômbia, no México. Amados irmãos, então, o cristão brasileiro precisa fortalecer a sua fé. Porque se só de alguém falar mal de nós, ou fazer alguma pressão psicológica, alguns abandonam a fé, imaginou se a perseguição chegasse a vias de fato. Onde estaria a igreja brasileira, meus queridos? E por último, a vida de fé diferenciada demonstra a nossa dignidade. O mundo não era digno destas pessoas. Andaram vagando por desertos e montes, por cavernas, buracos da terra. E qual autor destaca aqui? A vida de fé dessas pessoas as tornaram dignas de algo maior e melhor: o reino de Deus. Quando o texto fala, eles não eram dignos para este mundo, e até aqui para nós pensarmos. Você quer receber a dignidade, até você que me acompanha pelo canal, você quer receber a dignidade deste mundo ou do mundo vindouro? E aqui fazendo um paralelo, a amizade do mundo é inimizade com Deus. Para eu ser digno para esse mundo, eu tenho que ser amigo deste mundo. Se eu ser amigo deste mundo, eu vou ser indigno para o mundo vindouro. Então, queridos irmãos, nós que cremos em Cristo, e por que essa palavra aqui é tão importante? Porque era a pressão que o povo hebreu estava sofrendo. Qual era a proposta? Nós vamos parar de te perseguir se você abandonar essa fé ilegal, a fé em Jesus Cristo. Você não vai ter mais a pressão do Império Romano,
você não vai ter mais a pressão dos judaizantes. Você volta para Jerusalém, você volta a fazer os sacrifícios da antiga aliança e tudo fica beleza. Essa é a oferta do diabo. Só que tem um problema. Né? Se eles assim fizessem, estavam demonstrando que eles estavam recuando, regredindo e fazendo a pior escolha. Então, devemos ser dignos, desejar sermos dignos para esse reino melhor, esse reino eterno, esse reino que, como a Bíblia fala, é o já, mas o ainda não. Mas vai acontecer. Então, nós somos dignos para Apocalipse 21 e 22, e detalhe importante, não por nossa causa, mas por causa do sangue do Cordeiro, que nos purificou de todo pecado e que escreveu nosso nome no livro da vida. E, continua no paralelo aqui, esse mundo não era digno dessas pessoas porque não mereciam permanecer, não mereciam a permanência dessas pessoas em seu meio. Qual o recado do autor de Hebreus para os seus ouvintes? Essas pessoas que foram ceifadas, várias delas, Tiago, Pedro, Paulo e outros mais, eles se tornaram indignos de permanecer no meio de tanta iniquidade, de tanto pecado. Deus os tomou para si, igualzinho a Enoque. Deus os tomou para si. Então, o autor quer lembrar aqui, ou relembrar, o fato que todos os que creram, foram peregrinos nesta terra. Todos os que creram foram peregrinos nesta terra. Então, amados irmãos, não pode sair da minha mente, não pode sair da sua mente Apocalipse 21 e 22. Haverá um novo céu, onde o diabo não entra mais. Haverá a nova Jerusalém, aquela que desce adornada do céu, onde tem o trono de Deus e o trono do seu Filho. E nesta nova terra, que não importa se é redonda, é quadrada, para nós isso não importa. Porque o que importa é que lá vai ser somente dia, não haverá noite, como diz no texto, Talvez essa expressão não haverá noite tenha algum significado a mais, segundo o livro do Apocalipse, mas fato é, o brilho do trono de Deus, do trono de Jesus, iluminará todos aqueles que creram e permaneceram. E aí nós vamos lembrar de Hebreus 11:1, onde começou toda essa lista aqui. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, amados irmãos, a igreja do Senhor Jesus tem que continuar crendo. Você precisa continuar crendo. Nós precisamos continuar crendo. E o detalhe importante, já dando um spoiler do sermão do domingo que vem, que já está pronto. A fé independe de 100% de resposta. Por quê? Porque somos peregrinos nesta terra. A fé dos picaretas que tem aí
da internet, não é? E de alguns grupos religiosos, diz o seguinte: a sua fé sempre tem que dar positivo. Aí nós vamos pensar, em termos muito práticos, pensando em Pedro e Tiago. Pedro e Tiago não tinham fé? A igreja não orou por Pedro, a igreja não orou por Tiago? Só que Tiago recebeu uma espada no estômago. Uma espada romana. E Pedro foi temporariamente liberto por anjos. Por quê? Amados irmãos, a nossa fé não pode manipular a vontade de Deus. Porque se a nossa fé se nós pudéssemos usar a fé para isso, todo cristão não morreria. Entenderam? Então, por isso que a nossa fé ela está sujeita à vontade do Senhor Jesus. Conclusão e aplicação para as nossas vidas, amados irmãos. Nós encontramos aqui 7 exemplos de vidas de fé que devemos imitar. Vamos lá junto? A vida de fé dos juízes. A vida de fé de Samuel. A vida de fé de Davi. A vida de fé dos profetas. A vida de fé que supera essas adversidades. A vida de fé diante da instabilidade das circunstâncias. A vida de fé diferenciada, demonstrando a nossa dignidade. Tá, amados irmãos, qual o propósito desse texto? Não podemos fugir do propósito principal. Qual é a palavra-chave? Persevera. Está sendo pressionado? Persevera. Porque se você está sendo pressionado, você está no caminho certo. Há aquela ilustração antiga, sobre uma igreja de crentes relaxados e uma igreja de crentes que perseveravam. É lógico que não existe nem diabo velho nem diabo novo. Aquilo é apenas uma história. O diabo colocou na porta da igreja dos relaxados um anjo caído velhinho que não fazia nada. Mas não, no outro local eles colocaram o diabo novo, o anjinho novo, o anjo caído novo, não é? Porque aquela igreja incomodava. Amados irmãos, quanto mais buscarmos ao Senhor, mais vamos incomodar o reino das trevas. Então, persevera. Persevera. Persevera na fé do Senhor, no Senhor Jesus Cristo. Não é uma fé solta, é uma fé direcionada no Senhor Jesus Cristo. Vamos perseverar, queridos irmãos. E clame, Senhor, está difícil em muitas situações? Senhor, renova a minha fé e opera nas questões da minha vida. Vamos orar? Pai, queremos agradecer a Ti, porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é verdadeira, ela é poderosa. E esses homens e mulheres nos ensinaram, Senhor, a importância de perseverar. Pai, pedimos a Ti, Senhor, pelo Teu povo. Quando vier as tribulações, quando vier a tempestade, nós venhamos a perseverar. Mas também, Pai, no meio da bonança,
que nós também não venhamos a negligenciar a nossa fé. Pai, cuida da tua igreja, cuida do teu povo. E pedimos, Senhor, que a tua igreja persevere caminhando com Cristo. Oramos assim, no nome do teu Filho, o Senhor Jesus. Amém.